Lewis Hamilton, Felipe, eu acho que a gente precisamos falar de Lewis Hamilton. Sim, certeza. A gente tinha esse debate prévio e eu me lembro quando veio o Christian Fittipaldi aqui. E o Christian Fittipaldi esperava Leclerc à frente, falou aqui no programa, mas fora do ar, eu posso revelar isso porque assim, eu entendo o Christian. Hoje em dia com rede social, qualquer coisa que você fala, se você mesmo que seja contundente porque confia, para mim esquece, o Leclerc vai levar a melhor. Nossa, então ele falou com jeito, mas deixando muito claro que ficaria surpreso de ver o Hamilton, não à frente, mas assim, ganhando de goleada, como muita gente esperava. Eu acho que ele falou surpresa se terminar o campeonato à frente. Mas ele fala isso, surpresa. Você esperava o Leclerc à frente? E quanto você acha que... Como você divide o que está acontecendo com o Hamilton entre idade, entre adaptação à Ferrari... entre ao que o Leclerc é capaz de fazer, porque a gente esquece que do outro lado tem sempre um cara. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Hamilton, que você já definiu como apagado. Então, eu acho que assim, é aquele negócio que, de novo, são épocas diferentes, né? Seria legal ver o Hamilton há 7, 8 anos atrás nessa situação, né? Então, quer dizer, ele veio de 2 anos difíceis de Mercedes, né? O piloto já dá aquela... né, acomodada assim, né? Então, mas eu acho que junta, Felipe, tudo que você falou, né? Você tem um Leclerc que, por mais que fala, será que ele é bom? Ele chegou, aonde ele chegou, assim, sempre teve, da época eu lembro do manager dele, que é o Todd, né? O Nicolas. O Nicolas, eu lembro que eu cruzei com ele, aliás, ele me apresentou. Eu conheço o Nicolas pelo Desafio das Estrelas lá do Massa, Felipe. A gente acabou tendo contato, aí eu de comissário, o pai dele era presidente da FIA, então eu acabei tendo bastante contato com ele. E ele me apresentou o Leclerc, eu nem sabia assim mais ou menos que era o menino ali da forma GP2, né, GP3, GP2. E eu lembro dele falar, puta, esse cara é malvado. O cara é bruto, né? Acho que você vai ver. E daí eu fiquei com isso na cabeça. E depois, assim, por onde ele... Tudo bem, na Fórmula 2 ele passou muito bem, na GP2, só que é um cara muito rápido. Tudo bem, ele tem os erros dele, bateu demais, lance de corrida, só que é um dos caras mais rápidos de uma volta que tem. Mas o Sainz, ora, ali fez frente, acho que o Sainz, de repente, é um cara até que trabalha muito bem o carro, que sabe desenvolver e que é aquele cara esforçado, que tem muito bom, mas que com todo esforço ele às vezes, né, chega perto, mas na média né, acaba por mais... mas o campeonato às vezes podia chegar até um pouco à frente, né? O campeonato tem um monte de coisas acontecendo, mas é um cara muito rápido, então assim, é isso aí, ele enfrenta um piloto que é muito rápido e hoje, do jeito que está a Fórmula 1 muito competitiva, a classificação está mandando demais, né? Assim, você começou 3, 4 posições para trás, acabou, né? Não tem o que fazer. Então eu acho que isso prejudica ainda mais o Hamilton, e desde o ano passado sempre, né, a Mercedes falava, o problema do Hamilton é classificação, o ritmo de corrida dele ainda é bom, é o ritmo que a gente, só que não dá tempo, na maioria das vezes não dá tempo de ele, né, com esse negócio que a gente não consegue, a gente fica falando, muita gente que não entende, ou às vezes até pra gente, será que é tudo isso, o pneu que sobreaquece, né, quando você tá logo atrás, então desencadeia um monte de coisa, né? Então você fica lá atrás com ar sujo e, né, arrastando o pneu, esquentando o pneu. Trem de DRS. E você não consegue desenvolver. Então acho que é uma série de coisas, mas para mim ele não é mais o Hamilton que era. Né? A gente sempre, isso eu sempre falei, também com muito cuidado e torcendo para eu errar. Né? Eu acho que o Hamilton vai ter uma vida muito difícil na Ferrari. Isso aí eu sempre falei desde o começo. Né, vendo tudo isso do jeito que ele veio, né, com o Russell, com um carro que, né, mudou a regra e ele, né, não se adaptou, entrando numa equipe que já tem um cara extremamente rápido só que daí chegou na segunda corrida, o cara vai lá e me ganha. Eu falei, nossa, queimei a língua, graças a Deus, porque ia ser muito, né, ainda vai ser, tomara que a gente continue queimando, eu não vejo. O Hamilton protagonista seria uma grande história. Uma história espetacular, né? Eu ainda torço muito para que aconteça, eu não vejo acontecendo, mas eu torço muito para que aconteça. Mas por uma série de coisas. A Ferrari não está no nível que a gente gostaria, né, de estar podendo não dar isso nem para o Leclerc ultimamente, e eu acho que o Hamilton, né, eu não vejo ele mais com aquela pegada dele
do que ele tinha no começo, né? Vamos lembrar que ele chegou, o cara chegou com o Alonso. E bicampeão reinante. No Alonso, quer dizer, é um monstro, né? Então, cara, são fases, né? O Schumacher no final passou por isso, né? O Vettel passou, então são poucos os pilotos que conseguem acertar na veia a hora de parar, né? Assim, então é normal. Você definiria como surra o duelo interno da Ferrari ou ainda não? Não, eu acho que sim, né? Porque se você for ver o que o próprio Hamilton fala, né? Ele fala, o problema tá comigo, o problema sou eu, o problema não é mais o carro. Então, assim, ele tá tomando uma surra dele mesmo. Né, assim, isso quem tá falando não somos nós, é ele, né? Tá na cara dele, né? Então, ele tá... e é difícil pro piloto, viu? Acho que todo piloto que já correu muito tempo já passou por isso. E assim, quando você começa, cara, você vê teu companheiro de equipe virando bem, aí você começa, não, é o carro, aí troca o carro, não, é não sei o que, aí troca não sei o que, e você, e o cara tem um jeito, é difícil você... Aí você começa, eu trabalho para guiada do cara, ou eu preciso mexer no carro para o carro ficar confortável para mim, e aí, só que daí o carro não fica tão rápido. Você entendeu? Isso aí eu vi o Tsunoda falando do Verstappen, ele falou, cara, eu começo a deixar o carro gostoso de guiar, não vira mais rápido. Não vira mais rápido. Daí começa extremamente difícil, meio rápido ali, mas daí começa a ficar gostosinho, acabou o carro. Né? E o outro lá é o guiar desconfortavelmente o tempo inteiro, que para o cara tá confortável. Sim. Né? Então, e eu acho que é esse lance que talvez o Hamilton perdeu um pouco, né? O Leclerc ainda está nessa pegada de estar o tempo inteiro com a cabeça mil, assim, guiar um carro difícil. De novo, todo piloto que já passou muito tempo, quando você está com esse carro que você aponta ele rápido, curva de alta, é muito tenso. Então, assim, ou você relaxa e para isso é normal e você, né, incorpora o negócio, ou então você às vezes acaba falando, eu vou deixar ele um pouquinho mais confortável e deixar ele mais gostoso. O Michael Andretti falava direto no final de Indianápolis, falava, cara, não quero mais carro para classificar, eu só vou concentrar para a corrida, porque quem ganha aqui é o carro de corrida, não é o carro de classificação. Por quê? O carro de classificação é isso. Em Indianápolis você faz as 4 curvas que você quer morrer as 4 curvas. Então, cara, ele fala, para que eu não quero passar mais por isso? Né, eu quero um carro de boa aqui e na corrida eu vou estar bem. Então, assim, são estilos, né? Quanto piloto quer ficar passando por isso direto, né? Então, assim, eu acho que a idade vai trazendo um pouquinho para baixo, né? E ele não tá falando muito também, o Hamilton? Entregando, assim, munição para concorrência? Ele acabou tudo que tem que falar, né? É complicado, porque você chega uma hora e fala, cara... Né? É o carro, é o freio da Ferrari, né? Uma hora é o freio, uma hora isso o quê, uma hora ele fala, sou eu, não é mais, né? Ele vai tentando se adaptar o carro para o jeito dele, mas daí o carro não vira. Então, assim, por isso que, assim, talvez a última esperança seja que esse, para ele, né, maldito carro efeito solo, meio que acabou com a forma dele, que assim, é aquela forma incorporada, né? Aquela memória muscular que já está nele, que não, né? E talvez com a idade e tudo não se readapta a uma nova Fórmula 1. Mais um motivo para esperar 26. Exatamente. De novo, se eu estivesse na pele dele para ver se... Porque se também acabar assim é chato, né? Assim, né? Eu esperaria mais 26 para de repente o carro dar uma mudada e ele dar uma... Vai que... E ganha uma graninha nesse meio tempo. Que também vai lá, não é que ele vai precisar muito, não vai mudar o... Ele não vai jantar no lugar mais chique por causa dessa grana. Isso é verdade. Provavelmente ele não deve pagar nenhum restaurante na Itália. Aliás, vamos pedir para os nossos colegas italianos para ver onde é que o Hamilton vai jantar esses dias aí. Primeira corrida do Hamilton na Itália. Isso é bem lembrado, né? Quero saber se tem opções veganas perto de Imola, né? Porque as opções são outras. E se bem que massa é uma coisa, ele só precisa ver se é o ovo ou tudo vai mais. Ou não. Agora é isso, né, Felipe? Falando Mota, né? Um daqueles momentos que a gente estava aguardando no ano é justamente esse. Lewis Hamilton de Ferrari correndo na Itália. Então teremos o primeiro encontro esse ano. Sem dúvida. E ainda bem que é em Imola, porque se fosse em Monza eu não sei se ia estar tão legal. Não, eu acho que a tensão, eu não sei se você concorda, mas o olhar que eu tenho da percepção ainda dos tifosi, ainda a insatisfação, quando ela existe, ainda é sobre a equipe. Sim. Não sobre... Porque assim, se fosse o caso da Red Bull em que o Leclerc está ganhando corrida ou sendo segundo e ele oitavo, mas não, o Leclerc está guiando, na minha opinião, muito bem e tem um pódio. E é um quarto, exatamente, é quarto, quinto.